Efésios capítulo 6, verso de número 11 e verso 12. Quem achou diz amém. Amém. Diz assim o texto: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais suportar ou estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra a potestade, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade no lugar celestial. Se você pode, olha para esse irmão que está ao seu lado, por gentileza, com muita ousadia e autoridade, e diz para ele: hoje é noite de receber poder. Você entendeu, irmãos? Vamos dizer de novo, vamos lá? 1, 2, 3. Hoje é noite de receber poder. O revestimento espiritual é poder. Aleluia. Eu não sei você, mas eu vim para receber poder. Se assenta adorando ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Glória seja dada ao bom Deus. Querido, o texto que nós acabamos de nos expressarmos e lermos e meditarmos faz a narrativa da igreja que está em Éfeso. Paulo estabeleceu essa igreja e é bem provável que a estadia de Paulo não foi muito boa dentro dessas províncias. Porque primeiro, na sua segunda viagem missionária, Paulo passou por Éfeso e ficou por um tempo. Quando ele estabeleceu essa igreja, ele deixou duas pessoas, conhecido dentro do texto como Áquila e Priscila, para introduzir as mensagens e o ensinamento da palavra do Senhor. Foi essas duas pessoas, conhecidas como Áquila e Priscila, que teve a introdução da palavra e ensinar um homem por nome de Apolo, que apareceu em seguida pregando dentro das províncias de Éfeso. Só que Apolo, quando pregava, ele pregava até a pregação de João Batista. Quando Paulo voltou na sua terceira viagem missionária e estabeleceu-se em Éfeso, ele ficou um período de 3 anos. Foi dentro desse período que Paulo ensinou dentro das sinagogas. Foi nesse período que Paulo participou de alguns debates bíblicos. E também foi nesse período que Paulo ensinou esses homens, conhecidos como 12 discípulos de Apolo, que ensinou dentro das páginas celestiais da Bíblia. E a Bíblia diz que ele ensinou até a ressurreição de Jesus Cristo. Sendo ensinado até a ressurreição de Jesus Cristo, a Bíblia diz que Paulo batiza e todos eles foram cheios do Espírito de Deus. Paulo, ele estabeleceu ali os seus ensinamentos. Só que quando Paulo sai e vai pregar, volta para Jerusalém, a Bíblia diz que agora Paulo está preso e é levado para Roma. Lucas, nos últimos capítulos de Atos dos Apóstolos, Lucas dita, narra e nos fala que Paulo, ele está preso. E esta carta que Paulo vai mandar à igreja de Efésios é uma das cartas conhecidas como a carta da prisão. Assim como a carta de Colossenses, assim como a carta ao Filemão, ele também expressa essa carta uma preocupação. Por quê? Porque dentro destas províncias, da cidade de Éfeso, tinha um templo que era conhecido como o templo da deusa Diana. Todos os adoradores da deusa Diana se levantavam para ir contra o evangelho que Paulo pregava. A igreja estava em um momento sonolento espiritual. É por isso que Paulo, ele agora, sendo ele aprisionado em uma prisão domiciliar,
sendo ele podendo receber visitas, ele aproveita os seus punhos e começa a descrever esta carta. A carta que ele descreve, você percebe-se que ele chama a atenção da igreja. Ele chama a atenção já no capítulo 3, capítulo 4 e capítulo 5. Ele quer um despertamento da igreja na sua espiritualidade. Perceba-se que Paulo está dizendo: por essa causa eu me ponho de joelhos, porque a igreja estava se decaindo no espiritual. Aí Paulo se levanta e diz: por causa de vocês, porque alguns se levantaram dentro desta igreja dizendo que Paulo esqueceu, que Paulo abandonou. É por isso que Paulo vai dizer: por causa de vocês eu coloco-me de joelho durante essa obra. É por isso que Paulo e todos nós, conhecedores da palavra de Deus, da Bíblia, quem foi Paulo? Paulo foi um dos maiores perseguidores da igreja na face da terra, sendo ele vindo de Tarso, da Cilícia, vindo para Jerusalém estudar aos pés do doutor chamado Gamaliel, neto de Léo, ele que participou dos fariseus e percorreu a procurar aprender a igreja, porque eles achavam que aqueles que anunciavam o nome de Jesus Cristo eram uma seita. Então ele queria parar de qualquer jeito. Perceba-se uma das maiores perseguições editada, narrada e lida no capítulo 8 de Atos dos Apóstolos, quando os discípulos e os demais vai dispersar, se separar por causa da perseguição. E é no capítulo de número 9 de Atos dos Apóstolos que faz a narrativa do verso 1 que Paulo chegava a respirar ameaças de morte. Perceba-se que a fúria que Paulo está tendo, ele quer de qualquer jeito parar a igreja. Por isso que ele chega a um dos principais e pede uma carta para descer até Damasco e lá ele prender quem falava de Jesus, quem anunciava Jesus. Mas eu acho bonito, dentro do contexto bíblico do apóstolo Paulo, do capítulo 9 de Atos dos Apóstolos, é porque quando ele desce a Damasco, quem vai ao encontro dele? O dono da igreja. Quem vai ao encontro dele? O dono da igreja. Porque ele não estava percorrendo atrás do irmão, de fulano ou de ciclano, ele estava atrás de Jesus. Por isso que Jesus, quando abre a boca para falar com Paulo, ele diz: por que me persegues? Perceba-se que a vida de Paulo muda aqui, porque quando ele desce a Damasco, na rua direita, na casa de um homem por nome de Judas, ele vai ser transformado, lapidado, preparado e estruturado. Quem vai ensinar Paulo? Quem vai ensinar Paulo? É o próprio Deus que vai ser o professor de Paulo. Paulo vai ser instruído porque ele vai ser aquele que vai pregar no meio dos gentios. E quem vai se levantar contra Paulo? É os próprios judeus, os próprios irmãos, que vão se levantar Paulo por julgar pelo teu passado, vão julgar Paulo pelo que ele fazia, mas Deus há de estruturar. E Paulo já não saiu pregando de repente. É Paulo que diz na carta aos Gálatas, capítulo 2, ele diz: passado 14 anos eu me apresentei, porque ele já está revestido do Espírito Santo, ele já está preparado para entoar palavras de salvação, ele está preparado para suportar as dores que viria. Paulo foi revestido pelo próprio Deus, porque Deus mostrou coisas grandes para o apóstolo Paulo. Foi ele que diz: eu não sei você, mas eu conheço um homem que no corpo eu não sei, fora do corpo eu também não sei, que foi ao terceiro céu e viu coisas grandes, coisas extraordinárias, que não chegou aos olhos do homem, muito menos aos ouvidos, e não desceu ao coração. São coisas que Deus tem preparado para a igreja. São coisas que Deus tem preparado para a igreja. Paulo, ele foi revestido pelo Espírito Santo. Agora Paulo chama a atenção da igreja. Paulo chama a atenção porque a igreja de Efésios está sonolenta. É por isso que Paulo vai expressar, aleluia, no capítulo 5 e verso 14, chamando a atenção pelo que diz
que é sonolência espiritual? O sono espiritual é caracterizado por um distanciamento das coisas de Deus, uma falta de interesse pela vida espiritual, uma falta de quem não quer mais orar, uma falta de quem não quer mais cantar. A falta de sonolência espiritual é aquela pessoa que não tem mais força para nada, tudo está bem, tudo está em ordem. Aí Paulo começa a chamar a atenção da igreja no capítulo 5 e verso 14: é tempo de despertar, é tempo de despertar. Aí Paulo também começa a dizer para a igreja, dizendo: vocês têm que se ocupar com as coisas espirituais. É por isso que no capítulo 5 e verso 18 ele está dizendo: não vos embriaguei com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito de Deus. Ele está dizendo: é necessário se ocupar com as coisas do céu. Não podemos nos ocupar com a coisa terrena, não podemos nos ocupar com as coisas mundanas, porque muitas das vezes, se nós não nos ocuparmos com a coisa espiritual, nós vamos viver em um momento sonolento. E o que é o momento sonolento, pastor? O momento sonolento, em algum momento a igreja vai vencer vazia do Espírito Santo, ela não vencerá. Em momento algum você terá vitória vazio. Aleluia. Quando nós enchemos do Espírito, enche de poder, enche de autoridade, porque quando nós entramos na batalha, a igreja nunca entrou na batalha para perder. Quando você entra na guerra, você nunca entrará na guerra para perder, porque aquele que está diante de você é maior, é poderoso. É por isso que ele está dizendo nesta noite, eu não sei se você pega, mas ele está dizendo: enche-nos do teu Espírito, enche-nos do Espírito, enche-nos do Espírito. Não tem como ser duas coisas. Ou você está vazio, ou você está cheio. Não tem como. Paulo está dizendo para a igreja: ou você busca, ou você não busca. É verdade. Ou você vai de cabeça, ou você deixa tudo do jeito que está e o diabo vai bagunçar o que tudo está fazendo. Meu Deus. É por isso que ele ensina, ele instrui, ele doutrina a igreja. Ele ensina. Agora no capítulo de número 6, no capítulo de número 6, Paulo nos orienta a buscar uma vida cheia do Espírito Santo. Essa vida do Espírito Santo está ligado a Deus. Paulo termina esta carta aos seus leitores, aos nós que estamos aqui hoje, de que não será fácil viver nesse mundo com privilégios e de sermos filhos de Deus e obedecer os seus mandamentos. Paulo está dizendo: teremos dificuldade de fazer o que Deus nos pede em relação à obra do Senhor. Paulo está dizendo que teremos dificuldade. A dificuldade se dará porque o inimigo da nossa alma, muitas pessoas, eles olham para nós e dizem: Satanás é poderoso, Satanás tem poder. É mentira. Satanás não é poderoso e não tem poder. Satanás só
Ele me livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Debaixo das suas asas nós estaremos seguros. 1000 pode cair ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu não serei atingido, porque Ele dá ordem aos teus anjos para guardar você. Aí Ele diz assim: praga nenhuma chegará à tua tenda. Se Ele está dizendo que praga nenhuma chegará à tua tenda, é porque Deus está guardando a tua casa. Se você acredita ou não, mas eu vou dizer algo profético dentro dessa casa. O céu já se abriu para dentro dessa igreja. E Deus está dizendo: eu estou revestindo pessoas com o meu poder, com o meu poder, com o meu poder, com o meu poder, com o meu poder. Ele está dizendo dentro da palavra: o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. O meu poder te fortalece, o meu poder te levanta, o meu poder te estrutura, o meu poder te capacita. Eu não sei você, mas eu já estou sentindo a graça do grandão da Galileia dentro desse recinto. O poder dele está sobre esta casa. Toda potestade está caindo por terra. Toda mortandade está sendo destruída agora. Toda hoste infernal da maldade está sendo destruída. Há uma batalha, pastor João, no mundo espiritual, entre anjos e demônios. E os gemelos estão aqui tentando. Satanás está planejando. Mas Isaías 54, verso 11 e verso 12, Isaías está dizendo: toda ferramenta preparada contra ti não prevalecerá. Não prevalecerá. Não prevalecerá. Peço favor, eu vou deixar você adorar por alguns segundos, porque o céu já se abriu para dentro dessa casa. Eu vim para ser profeta diante da palavra. E Deus está dizendo diante da palavra: o meu poder está descendo sobre essa casa. O meu espírito está bailando sobre essa casa. Será que você sente essa presença? Será que você sente essa presença? Enquanto você está aqui, Deus está batalhando por você. Enquanto você está aqui, Deus está visitando casa de pessoas aqui. Enquanto você está aqui, Deus está trabalhando no meio dos seus. E se prepara, porque está vindo novidade de Deus para alguém aqui. Está vindo providência de Deus para 20 pessoas aqui. Se prepara, porque milagre está acontecendo. Já lavacante, repassa. Lava chuva. Levantou o vasto. E me calavante. E macalavacha, calavacalavacheia. Lavacante, levanta. Será que você pode atuar? Será que você pode ir à glória? Será que você pode reclamar? capítulo 1, verso 8: mas recebereis poder vindo do céu. Atos capítulo de número 2, verso 1 ao verso 4: e cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, e de repente veio um vento veemente sobre os quatro cantos daquela casa, e todos
cheios, cheios. Eu não disse um, eu não disse dois. Eu estou ditando que a palavra está ditando. E todos foram cheios, 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 cheios. Eu não sei você, mas eu vou ditar de novo para você entender. E todos foram cheios, 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 cheios do Espírito Santo de Deus. E começaram a falar em outras línguas. O revestimento é poder. Seja revestido onde você está agora. Seja revestido onde você está agora. Seja revestido agora. É tempo de buscar o Senhor, Deus Todo-Poderoso, sobre a tua vida.
E como eu busco a Deus através do clamor da tua intercessão. Jeremias 33, verso 3. Clama a mim e eu responderei-te. Anunciar-te coisas grandes e firmes que tu ainda não sabes. E nós vamos fazer um clamor agora. Posso colocar a igreja? Aleluia! Fique de pé comigo. Fique de pé comigo. Glória a Deus. É simples. Glória para ti, Senhor. E Jesus deixou a senha de como buscar. Como? Mateus 7,7. Pedi, pedi e dá-se. Aquele que pede, recebe. Aquele que busca, encontra. E aquele que procura, ele acha. Salmo 4, verso 3. O salmista está dizendo: o Senhor ouvirá quando eu o invocar. Então é tempo de você invocar o nome do Senhor. É tempo de invocar. Tiago 4,8, Tiago está dizendo: chegai-vos a Deus e Ele chegará a vós. Tiago capítulo 5, verso de número 16, parte B, Tiago está dizendo: a oração do justo, ela é poderosa. Tiago capítulo 5, verso 15, parte A, ele está dizendo: a oração com fé, ela salva, ela liberta. Então, se você pode, pega na mão desse irmão que está ao teu lado. Glória a Deus, aleluia. Santo Deus. Pega na mão desse santo que está ao teu lado. Aleluia. Vai ser transferência de poder para poder. E como acontece isso? Só se você clamar. Se você ficar olhando para mim, você vai receber nada. Começa agora. Será que você tem voz? Começa a clamar a Deus que está no céu. Pai de eternidade, essa igreja está de pé, Senhor. E a tua palavra foi ministrada e ditada da forma que o Senhor nos ordenou, Pai. E Deus, esse é o último dia desta campanha de revestimento espiritual. Que o Senhor possa exercer poder como o Senhor anunciou no meio desta pregação. A igreja neste momento clama, intercede e ora ao Senhor, Pai. Porque é o Senhor que pode distribuir sobre cada um, Deus. Pai, eu não sei como cada um adentrou, chegou dentro desta casa, nesta noite. Mas eu penso, levante ou repassa. Mas uma coisa eu tenho convicção, ó Pai, que o Senhor revestirá aquele que está cansado, sairá fortalecido, Pai. O Senhor vai revestir aquele que está triste, vai sair daqui alegre, meu Pai. Ó Deus querido, aquele que perdeu a expectativa ou a motivação, sairá daqui, Senhor, de cabeça erguida. Senhor, chapando fogo, meu Pai. Porque onde encontrar o demônio, o Senhor passará por cima. Deus querido, amado, derrama poder agora sobre a tua igreja, Pai. Porque onde eles passarem, Senhor, sobre a corrente será quebrada, meu Pai. Meu Pai querido, é a tua oração, lavador que eu faço. É a oração que pega agora, Senhor. Só que veio para clamar, erga a tua voz. Erga a tua voz agora. Eu vou deixar você clamar enquanto as irmãs louvam. Eu vou deixar você clamar agora. Clama, 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 clama. Deus está descendo o renovo sobre a casa. Sente o renovo de Deus. Pode louvar. Sente o renovo de Deus.